Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma live, nossa maratona de lives no final de semana. Ontem falei sobre medos e sobre o que o medo tem te impedido de realizar e a gente olhou para o medo de uma forma muito profunda. Hoje é dia de falar sobre dinheiro, prosperidade e escassez. E quando a gente fala sobre prosperidade e escassez, não é somente sobre uma cédula, sobre questões financeiras, existem questões muito mais profundas que acabam refletindo em todas as áreas da sua vida. E amanhã, 1h30, nesse mesmo horário, é hora da gente falar sobre merecimento e posicionamento. Todos esses temas estão totalmente ligados, mas mesmo que você não tenha assistido a live de ontem, não tem problema, porque hoje a gente vai falar sobre esse tema específico e vou fazer todas as conexões para que todos estejam dentro da mesma página. E tudo que eu tô falando aqui, todo esse processo é um processo que a gente trabalha de uma forma muito profunda dentro da mentoria Leveza, tá? O objetivo aqui da live é trazer consciência, você começar a identificar e perceber que pode ser diferente, porque a gente vai acostumando, né, a viver de exaustão, na correria, lidando com a escassez, lidando com os nossos medos, com dificuldade de se posicionar. A gente vai acostumando a viver no meio do caos, sendo que pode ser diferente. É isso que a gente vai olhar e identificar também, porque muitas vezes você está sabotando sua vida sem se dar conta. Enquanto o Instagram avisa que a nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje, então. Pronto. Fixar os comentários. Tomar uma água. Nesse sábado incrível, sábado à tarde também é dia de olhar para nós, né? Na verdade, todos os momentos são importantes, a gente faz diversas coisas diariamente e a gente vai sendo bombardeado por um turbilhão de informações e é essencial que você olhe para você diariamente, que você entenda o seu funcionamento, entenda as dinâmicas inconscientes que muitas vezes faz você sabotar sua vida, para que a partir daí realmente você possa conquistar os resultados que você deseja, ter mais leveza, ter mais confiança na sua vida como um todo. Combinados que a gente sempre faz aqui. Foi tendo dúvida, foi se identificando, fica à vontade para escrever aqui nos comentários. O intuito da live é realmente ser uma troca, ser um bate-papo e vocês trazendo casos reais também é importante, porque aí o seu caso pode ser o caso de mais pessoas, a gente consegue aprofundar, eu consigo dar direcionamento. Foi fazendo sentido, foi tendo insights, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido para você. E lembra também de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar com pelo menos 5 pessoas para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. Realmente nesse fim de semana eu estou entregando ouro aqui para você começar a ter virada de chaves para esse fechamento de semestre e para o próximo, na verdade, é para a vida, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, prosperidade, escassez, de medo que a gente falou ontem, é realmente um direcionamento, um novo olhar para a vida como um todo. Oi, Fran, seja muito bem-vinda! Então vamos lá, Karine, bem-vinda! Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre dinheiro, prosperidade e escassez. Como eu falei no começo da live, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre escassez, é muito além de somente questões financeiras. Na verdade, o nosso financeiro, o dinheiro, ele traz muitas vezes informação de aspectos que acontecem internamente que não estão resolvidos. A vida, na verdade, a parte externa da vida, nos traz sintomas em muitos momentos, né? Quando a gente não olha para dentro, quando a gente não entende questões que acontecem dentro de nós, a vida vai trazendo sintomas. Seja com relação ao financeiro, né, ao dinheiro, que é um dos sintomas de para onde eu preciso olhar, ou se você está conseguindo olhar para o dinheiro, seja nas suas relações, seja na saúde, seja na carreira. E carreira e dinheiro estão totalmente conectados, né? Porque se você tem questões com relação ao dinheiro, a carreira pode travar por conta disso, porque você não se permite receber, ou porque existem medos, enfim, a gente vai falar mais sobre isso hoje. E eu quero te convidar, nas lives eu sempre procuro trazer, principalmente no início, para que você reflita e comece a
identificar na sua vida como está hoje, porque na vida, na verdade, nós, enquanto adultos, precisamos fazer as coisas com intenção. Peraí, eu tô aqui nessa live, deixa eu identificar qual que é a intenção, o que eu quero trabalhar, para onde eu quero olhar, eu vou fazer algo no fim de semana, eu vou dar mais um passo na minha vida, qual que é a intenção? O que existe por detrás disso? Nós precisamos ter porquês. E a gente está vivendo em um mundo hoje em que nós somos estimulados o tempo todo a anestesiar, né? A viver no piloto automático, a virar um robozinho que fica ali no feed o tempo inteiro. Só que quanto mais você tá no piloto automático, quanto mais você anestesia, mais você se desconecta da vida, se desconecta da prosperidade, mais você se conecta com o menos. E a escassez está ali no menos. Menos dinheiro, menos vida. E quando eu falo vida, não é no sentido de anos que você vai viver. É no sentido de ter alegria, no sentido de ter prazer, no sentido de ter energia. Então, o primeiro passo que eu quero fazer aqui com você é desliga o piloto automático. E não sei se você viu os stories que eu postei hoje, existem estudos que comprovam que no nosso dia, no seu dia de 24 horas ali, somente 5% das decisões, das ações que você toma é de forma racional, é realmente consciente, é realmente no momento presente. Os outros 95% é o seu inconsciente, é o piloto automático que toma conta. Então, se você não olha para isso, é onde você sabota a sua vida sem perceber. E muitas vezes a gente precisa dar um puxão em nós mesmo de, peraí, vamos tomar consciência, eu sei que é por aqui, deixa eu ir mesmo com desconforto. Qual que é a primeira reflexão que eu quero te trazer para depois fazer essa construção sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre a raiz disso tudo que pode estar fazendo você sabotar a sua vida? Eu quero que você pense, quem quiser colocar aqui nos comentários, fica à vontade, se não tá tudo bem, porque o intuito é sobre você olhar para você. Hoje, na sua vida, você tá vivendo prosperidade ou escassez? E quando eu falo sobre prosperidade e escassez, mais uma vez, não é somente financeira. Existem pessoas com bilhões de dinheiro e com problemas de saúde e depressivas e com problemas nas suas relações. A prosperidade é sobre realmente ser próspero na vida, e a escassez pode ser escassez realmente financeira, escassez de saúde, escassez nas relações, escassez com relação ao seu trabalho, porque vive ali de sacrifícios, de muito esforço. Como que tá a sua vida hoje? E qual área que você identifica que, nossa, esse ponto aqui eu percebo que tá com um pouquinho mais de escassez? Quais são as histórias de escassez da sua família? Por exemplo, eu olhava aquele meu tio que tinha bastante dinheiro, mas realmente ele era sozinho, vivia emburrado, vivia doente. Porque se hoje, inclusive dentro do ambiente que você vive, o padrão comum é ter algum tipo de escassez, se você não trabalha as dinâmicas inconscientes, o que acontece? Para continuar vivenciando esse padrão comum, você continua com algum tipo de escassez. Pensa assim, você está em um ambiente que todo mundo está doente, todo mundo está reclamando da vida, e você chega lá bem, próspera, abundante, transbordando, como que você vai se sentir? Como que é isso para você? E é justamente por conta disso e de outros pontos que eu vou trazer aqui, que muitas vezes a gente se sabota, com medo de ficarmos sozinhos. Porque quando a gente está nesse olhar de escassez, a gente tem um lugar de importância. E vou explicar tudo isso. Eu tô soltando aqui informações para realmente dar um nó na sua cabeça e vou explicar tudo isso. Quando a gente fala sobre dinheiro, prosperidade e escassez, é importante a gente olhar para 3 pontos essenciais. O primeiro ponto, que é a base, né, que eu falei inclusive nos stories nesses dias, né, a gente precisa olhar para a nossa vida para uma pirâmide. E olhar começando da base para ir até o topo. A maioria das pessoas inverte a ordem, é por isso que as coisas desandam, travam, ficam pesadas demais. O que isso quer dizer?
A base da pirâmide é a nossa família, o nosso sistema familiar. Por isso que eu perguntei, dentro da sua família, quais são os padrões de escassez? Que tipo de escassez foram vividas? Isso não teve escassez na minha família. Todos nós, dentro da família, seja dos pais, às vezes dos avós, dos bisavós, temos histórias de escassez. Quando olho um pouquinho mais para trás, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português. Esses seus ancestrais vieram para o Brasil e não vieram para fazer festa. Ainda mais antigamente, que se ficava num navio por dias, não sabia o que ia passar lá, não tinha celular para mandar o WhatsApp para fazer uma ligação para ver como estava, colocavam sua vida em risco. Então, se vieram para cá, foi buscando uma vida melhor porque lá não estava tão bom. Ou fugindo de guerras, ou muitas vezes vindo obrigados, escravizados. Ou não, hora que eu olho, minha família é 100% aqui do Brasil. Porque a gente é uma misturinha. Os índios estavam aqui, mas passaram por exploração, por um monte de coisas. Percebe que sempre existem histórias de escassez que estão registradas dentro de nós. Algumas histórias de escassez, inclusive quando a gente vai no médico, o médico pergunta: o médico me pergunta história de escassez? Sim, você vai com alguma questão lá, o médico fala assim: tem alguém com problema de coração na sua família? Problema de colesterol? Histórico de câncer? O que é isso? Histórias de escassez que nós herdamos, que fica registrado aqui e dependendo da sua forma de olhar para a vida, das decisões, das ações que você toma, do que você trabalha internamente, essas chavinhas de escassez são ligadas ou não. Mas o registro está aí. Nós temos ecos desse passado, dessas dores. Então, o primeiro ponto, e eu vou explicar os pontos e depois eu trazendo toda a construção, tá? O primeiro ponto é sobre essas histórias de escassez. E quanto mais você tem conhecimento da história da sua família, mais você consegue dar um primeiro passo, que é de tomar consciência de falar: nossa, caramba, tá acontecendo igualzinho. Para você ter uma ideia, teve uma pessoa que eu atendi que o desejo dela era, ela veio me procurar porque se cobrava demais e tinha o desejo de ter o próprio negócio, as coisas não estavam indo, e essa autocobrança começou, inclusive, trazer questões no corpo, questões na pele, enfim. E aí, a hora que a gente foi olhar, o que acontecia olhando para essa parte para um lado da escassez? Ela queria ter o próprio negócio, mas ao mesmo tempo dava aquela dúvida. Dentro do histórico da família dela, o pai, o avô, o bisavô, todos tentaram ter o próprio negócio e quebraram. Ou sofreram algum golpe. Percebe que aí o corpo dela já foi registrando de: peraí, tem esse medo. Dentro de nós, pensa assim, como se dentro de você tivesse uma grande estante, com um monte de registros. Ou um grande celular que está ali o seu álbum de fotos. Esses registros você tem das histórias da sua família que são herdadas geneticamente, inclusive as doenças, por isso que muitas vezes os médicos perguntam, porque tem a chavinha ali que pode ser ativada ou não. Mas existem esses registros de histórias de dores, de escassez. Que histórias que existem? Que histórias que muitas vezes, sem você se dar conta, você está repetindo e daqui a pouco eu vou explicar. A segunda camada, com relação a essa questão de olhar para a escassez, é dentro da sua infância. O que você via? Você viveu em um ambiente onde você percebia essa questão da escassez? Falando sobre o dinheiro. Como que era falado sobre o dinheiro na sua casa? Muitas vezes, por conta do dinheiro, você via os seus pais brigando. Quando você precisava pedir dinheiro, nem que fosse para pagar alguma coisinha na escola. Como que você se sentia? Como você recebia esse dinheiro? Que reflexo que isso tinha na sua casa? O quanto você percebia que seu pai, seus pais ou sua mãe, ou até você enquanto criança precisou trabalhar para conseguir esse dinheiro? Como foi essa construção? Porque isso também vai criando mais registros dentro de você, mais informações para esse olhar para a escassez ou para a prosperidade.
inclusive com relação à carreira. E ainda com relação à sua infância, ao ambiente que você vivia, a forma que era olhada para o dinheiro, a forma que era falada, ou aí o dinheiro era que meus pais começavam a falar, começava a cochichar, eu penso que o dinheiro tem que ser mantido em segredo. Nossa, se eu conseguir fazer mais dinheiro aqui, não posso contar para ninguém, senão vão me encher o saco. Percebe que o dinheiro fala, ih, essa aí não quer, deixa eu passar longe. Mas além dessa questão com relação ao dinheiro, como que lá na infância sua criança se sentiu? Porque isso faz você sabotar o seu financeiro, a sua prosperidade mais ainda, e já vou falar, mas primeiro vai lembrando. Hoje, quando você olha para a sua infância, o que você sente que faltou? Faltou carinho, faltou atenção, ou você se sentiu em dívida, se sentiu culpada, sentiu que incomodava? Porque o que não é resolvido lá atrás, o que muitas vezes a gente se prende, pega a nossa dor de bichinho de estimação, faz a gente se conectar com a escassez. As faturas emocionais não resolvidas da nossa criança se transformam em faturas físicas. Porque percebe que se eu sinto um vazio, se eu sinto que faltou algo, eu vou buscar esse algo no externo, e quanto mais eu busco no externo, mais escassa internamente eu fico, porque eu me desconecto de mim. O que você sente que faltou? E mais do que isso, qual que é a forma que hoje você olha para o dinheiro? Não a forma bonitinha. Ai, é bom, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Ai, isso eu vi que você postou lá no Stories que dinheiro é o leite materno da vida, então é isso, o dinheiro vem. Não quero essas coisas bonitinhas que o seu racional diz. Porque eu sei que grande parte das pessoas que me seguem aqui se cobram demais para ser perfeita. E aí já vai, de uma forma inconsciente, já vai tendo a resposta pronta, a resposta que é a bonita. Mas não quero a resposta bonita. Eu quero que você pense sobre a forma que realmente você olha para o dinheiro. O que você ouvia sobre dinheiro? Grande parte das pessoas ouvia que dinheiro é sujo. A criança entende que é a cédula? Não, a criança fala, esse negócio aí é ruim. Então, a hora que você olha para o dinheiro, qual que é a primeira coisa que você pensa? As coisas ruins. Como que você se sente? E por que eu tô te perguntando isso? Porque a forma de olhar para o dinheiro, em grande parte, 99% dos casos, está muito relacionado à sua forma de olhar para sua mãe. Teve uma pessoa em uma live que uma vez eu fiz esse movimento e ela falou, nossa, isso é verdade, eu tenho pena de usar o dinheiro comigo, eu tenho pena de gastar. Eu olho pra minha mãe, realmente eu tenho pena dela. Eu acho ela uma coitada, eu quero proteger, eu acho que ela tomou as decisões erradas, eu quero tomar decisão por ela. E aí percebe como é muito mais profundo do que a gente imagina, que não é só sobre uma cédula, uma conta bancária, um investimento. Ah, eu tenho dó de gastar. Provavelmente você tem dó da sua mãe. Ou você foi aprendendo, tanto que a gente vai falar amanhã sobre merecimento, a se deixar em segundo plano, que quando é para os outros, ok, quando é para você, não, agora eu não posso. Aí depois, nossa, vou gastar com isso? Por quê? Por mim eu não posso. E se você é uma pessoa que se esforça, que está sempre ali com sacrifícios, o que está acontecendo? Está conectado também com a escassez. Dentro do registro que você precisa fazer um esforço gigantesco para conseguir um pouquinho. E aí, se o olhar está de alguma dessas formas para a escassez, é onde o dinheiro passa longe. E para a escassez, muitas vezes, inclusive, sobre a relação com a mãe. Sobre o que faltou lá atrás. Tá fazendo sentido, gente? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Que aí a gente vai começar a amarrar tudo isso. E se eu estiver falando muito rápido, se estiver ficando confuso, se tiver com alguma dúvida, deixa eu só colocar isso aqui pra cá. Fica à vontade pra me perguntar, tá? E eu coloquei as cartinhas ali atrás e geralmente antes de uma live,
Eu sempre tiro essas cartinhas sistêmicas, ou eu abro a live e peço para vocês, para a primeira pessoa que falar um número específico, eu conto ali os números e pego uma cartinha. Essas cartinhas nada mais são do que mensagens, né? Mensagens sistêmicas para a gente refletir sobre o nosso olhar para a vida, para a nossa vida. Sobre identificar se eu tô olhando para o menos, para o passado, para as dores, e se tá doendo, precisa cuidar, não é simplesmente ignorar e olhar para frente, ou se eu tô olhando para o mais, para a vida. E aí, antes de começar a live, eu peguei uma cartinha que está totalmente conectado com esse olhar para a prosperidade, com esse movimento que a gente está fazendo aqui, de entender e poder sair desse olhar para a escassez e olhar para a prosperidade. Que a frase é a seguinte: agora eu sigo em direção ao futuro. Fica ao contrário, porque como eu tô com a câmera frontal, né? Aí fica ao contrário. E esse agora eu sigo em direção ao futuro é justamente o movimento do adulto, depois que a gente cuidou de todas essas questões de agora eu posso me conectar com a minha vida. E qual que é a relação de tudo isso, então, Su? Tô entendendo, tá fazendo sentido, tem algumas percepções que eu tive aqui, mas por que eu escolho dessa forma? O que acontece? Quando a gente não olha para as nossas questões ou fica pegado, né, e a gente vai trabalhando camadas, porque um outro ponto importante. A gente vive em um mundo de muito imediatismo, de querer fórmulas mágicas, e isso vai alimentando ainda mais as feridas da nossa criança, de isso aqui, vou buscar alguém para me salvar, vou buscar não sei o quê, e passa 3 passos e não sei o quê. E não é assim, gente, é um processo que a gente precisa trabalhar diariamente e olhar para nós, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de prosperidade, e como eu falei no início da live, a escassez, essa questão com o dinheiro que vem e não fica, o medo de faltar, a pena, o pesar, enfim, eles são sintomas de que existe alguma falta, alguma questão que precisa ser trabalhada dentro de nós. E o que acontece? Eu vou trazer um caso antes de explicar um pouco melhor, que aí vocês já vão identificando. Teve uma pessoa que veio para a mentoria, na verdade iniciou com a constelação e depois veio para a mentoria, que veio trabalhar justamente a questão financeira. Isso eu tô com questões financeiras, tô com um monte de dívidas, tô com empréstimos de tudo quanto é lado, e aí tá afetando o meu relacionamento, tá afetando isso, tá afetando aquilo, tá afetando... Enfim. O que aconteceu dentro da história dessa pessoa? E aí tô falando especificamente com relação ao financeiro, e olha a conexão profunda. Na infância, essa pessoa sentiu que a mãe faltou. Então, percebe? Já tem o registro, faltou, o dinheiro sempre vai faltar. Meu olhar para o dinheiro já é com um olhar de escassez, porque o olhar para a escassez tá ali com a mãe. Só que o que acontecia quando essa pessoa estava ali tendo questões financeiras, problemas financeiros? Quem dava suporte? Os pais. O suporte financeiro. De uma forma inconsciente, qual que era a dinâmica que existia dentro dele? Se eu prosperar, se as coisas fluírem, eu não vou ser visto, eu não vou receber essa atenção que eu senti que faltou. Eu posso ficar sozinho. E é o que acontece com grande parte das pessoas de uma forma inconsciente. Porque enquanto eu estou com escassez em alguma área da minha vida, é uma forma da nossa criança ou buscar preencher o vazio que ela sentiu que faltou, receber carinho, receber cuidado, ser vista de alguma forma, porque eu ainda tô com aquela ferida aberta, eu não olhei para cuidar, então eu volto para trás. Ou, presta atenção nisso, isso não sei, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, não sei o quê. Presta atenção nisso que eu vou falar. Fracassar na vida, ter escassez na vida, viver de sacrifícios, viver batalhas, é uma excelente forma de se vingar dos pais. De falar assim, ó como deu errado, ó o tanto que faltou, olha só como tá minha vida. E isso não é de uma forma consciente, ninguém fala assim, vou ferrar minha vida para me vingar, deixa eu travar o financeiro para eu me sentir vista em algum momento da minha vida, deixa eu travar aqui minha carreira, porque aí... Quem sabe em algum momento alguém vê o esforço que eu tô fazendo, ou porque aí meu pai ou minha mãe vai falar como é esforçada,
ou porque eu não preciso lidar com a culpa de ser próspera, de ser feliz, de ter uma vida mais leve, sendo que eu vejo os sacrifícios que meus pais fazem ainda hoje, eu me sinto em dívida com eles. Percebe que em qualquer um desses extremos é buscando ainda algo que faltou. É porque o olhar ainda está na escassez. Mas Su, você falou também da questão da ancestralidade. Na minha infância, eu olho e foi tudo certo. Gente, ninguém tem infância bonitinha não, tá? Porque muitas vezes a gente vai olhando e fala, só é alguma questão se foi algo traumático, absurdo e não sei o que eu vejo nas reportagens. Não, é sobre como a sua criança se sentiu. E existem, inclusive, questões, né, que a gente chama de movimento de amor interrompido dentro da visão sistêmica, né, que é o formato que eu trabalho, que às vezes você nem lembra. De, ao nascer, não poder ter recebido leite materno. De, às vezes, um momento que sua criança... nasci prematura, precisei ficar ali na incubadora e ficou longe da mãe e sua criança se sentiu abandonada. Da mãe precisar ter ficado uns dias fora ou ter cuidado da sua avó, de não sei o quê, e de você ter se sentido sozinha, já é um movimento de amor interrompido. É como se na estrada da sua vida tivesse um grande buraco, que enquanto você não olha, o que vai acontecendo? Você vai seguindo, olha a prosperidade, as coisas estão acontecendo. Um imprevisto acontece, você tem a sensação que trava. Por quê? Houve essa interrupção. Eu era filha única, eu era caçula e nasceu um irmão. Ou meu irmão era mais velho, mas adoecia sempre, meus pais focavam a atenção nele. Ou era, nossa, o exemplo da família, eu não me sentia vista. Percebe que é sobre os registros que tem de como a sua criança se sentiu. Meus pais eram muito rígidos, eu sentia que eu não podia errar. E eu tenho certeza que até hoje você se trata com a mesma rigidez. Ou 2 vezes mais. Porque uma criança, ela não sabe não amar os pais. Em muitos momentos ela deixa de se amar. E pode ser que talvez hoje você não se ame o suficiente para ter uma vida próspera. E não somente financeiramente, mas que você tenha um trabalho que te traga realização, relações saudáveis, um corpo e uma mente saudável. E que dá até medo de lidar com isso. Teve uma pessoa que eu atendi que participou da nossa mentoria em grupo, acho que foi da primeira, se não me engano, inclusive, da primeira leveza em grupo. E ela trouxe isso. Eu sempre fui fazendo tudo com tantos sacrifícios, os pais se separaram muito cedo, ela entrou no lugar de marido da mãe, de assumir essas responsabilidades pela casa, e ela era muito criança, então ela foi aprendendo que era com muito esforço, que não podia contar com ninguém. Se eu não posso contar com ninguém, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Percebe que aí vem a cobrança, e aí se alguma coisa não dá certo, se sente medo, se sente desconforto, já sente culpa porque eu não deveria estar sentindo isso. E aí o que aconteceu? Foi vivendo sempre de sacrifícios. E aí entrou na mentoria em grupo, a gente foi trabalhando, e aí ela foi percebendo, foi impondo limites, foi deixando as coisas mais leves. Ela, hoje meu dia foi leve no trabalho, tudo. Eu estranhei, eu fiquei esperando ali acontecer algum imprevisto. Eu senti até um pouquinho de culpa, eu me senti até um pouquinho folgada, porque a mãe não deixava ela parar 1 minuto. Percebe o quanto a gente vai repetindo gravações sem se dar conta? Isso reflete em todas as áreas, inclusive nas nossas relações. Ontem na live que a gente estava falando sobre medos, né? Teve uma pessoa que trouxe, eu tenho medo, eu tô iniciando um relacionamento e eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de não dar certo. Falei, tá, medo do que exatamente? Aí ela escreveu assim, eu tenho medo, na verdade, dos meus pais olharem e achar que essa pessoa não é tão boa pra mim. Percebe que a boa menina que ainda tem medo de desagradar os pais, medo do que os outros vão pensar, e aí você deixa de olhar pra sua vida de uma forma inconsciente, vive na correria, torna tudo mais pesado. O dinheiro fala, fica longe, por mais que racionalmente você fala, vem. Por quê? Se houver prosperidade, dentro de você tem o registro de, e se eu ficar sozinha? E, gente, isso funciona muito. Eu fiz uma vez um teste, eu sou a doida dos testes.
Para tudo que eu faço, quando fui criar o método Leveza, é tudo embasado no que eu vivi, no que eu percebi que funciona realmente, no que eu vejo dentro dos meus atendimentos e no dia a dia eu vou percebendo também. E olha que doido, e é justamente isso que a gente funciona. Falei, vou testar. E eu vou em supermercado, eu vou nos lugares, vou em restaurante, eu falo oi, eu dou bom dia, eu converso, isso é natural meu. Teve uma época que muitas vezes eu fazia para agradar. Hoje eu tô no meu lugar, dentro do que me cabe sem ser pesado. E aí passei no caixa do supermercado, oi, como tá? Não sei o que. Nossa, tá tudo bem e tal, super feliz. E realmente, eu não ia falar que tava tudo bem se não tava. Eu sou uma pessoa muito transparente para as coisas. Se eu não gosto de uma coisa, fica estampado na minha cara. Aí, perfeito. A pessoa que tava no caixa ali não deu muita bola e fiz isso alguns dias, né? Normal e tá tudo bem, não sei o que. Aí teve um dia, eu tava de TPM e queria comer doce. Eu já gosto de doce na TPM, então dá um, né? E aí fui, peguei um chocolate, comprei mais algumas coisas no mercado. Eu falei, hoje eu vou fazer diferente. E aí tava passando as coisas no caixa de uma das mesmas pessoas que eu tinha falado que tava tudo bem, que o assunto morreu ali. Ela, oi, boa tarde, oi, tudo bem? Ela, tudo e você? Eu falei, ai, tudo. Eu falei, mas nossa, tô de TPM. Aí eu já fiz um drama. Essa hora eu fiz um drama. Comprar chocolate aqui pra TPM, porque, nossa, me dá vontade de comer até as paredes. Pronto, foi a deixa. Ela, eu odeio ficar de TPM. Isso vale pra qualquer coisa. Muitas vezes, dependendo do ambiente que você tá, que você vive, se você falar de algo legal sobre sonhos, sobre olhar para si, sobre algumas questões, o assunto morre. Vai falar de uma desgraça. Vai falar, nossa, tô com dor nas costas. Tem rodas, que eu brinco que é a rodinha da desgraça, que fica disputando quem tá com mais dor, quem tá com mais problema. É um monte de criança ferida falando, me vê, meu problema é maior. Olha aqui pra mim. Na rede social, gente, isso fica gritante. Se é alguma fofoca, alguma bomba, alguma coisa desastrosa, isso, ó, bomba, viralize, não sei o quê. E coisas boas. É exatamente desse jeito que pode ser que você esteja funcionando. Para continuar pertencendo a esses grupos, para sua criança, muitas vezes, se sentir vista, fica na escassez. Continua sendo reconhecida como esforçada. Às vezes aquela que acumula um monte de conhecimento, nossa, essa aí estuda. Quem só estuda e não coloca em prática é a criança. A criança vai lá, estuda, faz as provas dela, pronto, acabou. Nós, enquanto adultos, estudamos, vamos com um friozinho na barriga, porque é natural sentir medo, sentir frio na barriga. Só que aí é observar esse medo, e na live, depois vocês assistem a live de ontem que eu falei mais sobre isso, esse medo é real ou esse medo é só um sinal de alerta? Ou são padrões da minha criança, são gravações? Que eu tava falando, né, da questão do relacionamento. Por exemplo, sobre relacionamento amoroso. Se as imagens que sua criança tem registrada é que brigas, desconfortos, traições, que sinal de alerta que vai ligar? Para tudo na vida, lembra que eu falei que só 5% é consciente? Para o restante, você vai tomar alguma decisão, que nem eu tô aqui falando com você, o que você está fazendo? Acessando as caixinhas, os arquivos que estão aí dentro de você. E a partir disso, você vai sentindo algo sobre. É como acontece quando você vê um filme, quando você vê uma foto, com qualquer coisa na sua vida. E isso também acontece na forma que você olha para o dinheiro, na forma que você olha para sua mãe, para o pai também, na forma que você olha para os seus pais e na forma que foi passado sobre dinheiro no seu sistema familiar. Porque o dinheiro e a carreira, a gente faz escolhas com relação à nossa carreira muito relacionadas às dores da nossa família. Até porque a gente nem é muito preparado para isso, né? Vai, que faculdade você vai fazer? O que você vai fazer da vida? Você fala, socorro. Então, se, por exemplo, dentro da sua família, dinheiro foi motivo de briga, de separação, eu já atendi pessoas que a criança tinha registrado que os pais se separaram por conta do dinheiro. Olha o peso que a gente coloca para algo que é só uma energia de vida. A gente vai tendo uma construção de que o dinheiro é sujo, o dinheiro traz brigas, quem tem muito dinheiro é desonesto, ganhou dinheiro, ganhou, que criança que ganha adulto faz, ficou arrogante.
Então percebe? De uma forma inconsciente, me fala se tá fazendo sentido, por favor, ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber. De uma forma inconsciente, grande parte das pessoas escolhe ficar na escassez, porque se eu prosperar, posso ficar sozinha. Se eu tô na escassez, alguém vai bater papo comigo para reclamar da vida. Eu recebo cuidado. Quem sabe meus pais me veem. Eu orgulho meus pais sendo esforçada. E aí vai ficando pesado. Ou dentro da sua família o dinheiro foi motivo de muita injustiça. Ai, quem tem dinheiro ó, vai dar o golpe. Ou se eu ficar com dinheiro alguém vai me enganar, não quero. Teve muita injustiça, vou lá, vou ser advogado. Teve muita doença, vou lá, vou fazer medicina, enfermagem. Teve problemas com relação ao dinheiro, vou ser contadora, vou fazer administração. Teve problemas com relação ao emocional, vou ser terapeuta. Minha mãe teve síndrome do pânico. Quando eu comecei a atuar, eu fiz administração, primeiro houveram muitas injustiças dentro do meu sistema familiar, eu fiz administração justamente de quero ganhar dinheiro e aí eu consigo um emprego melhor, não sei o que, enfim. E quando eu comecei a atuar como terapeuta, foi com um olhar na escassez, de uma forma inconsciente. Claro, no fundo, a minha criança queria salvar minha mãe. Sendo que minha mãe tá aí, não precisa nem ser salva. Ela deu conta de viver bons anos antes de eu nascer. Percebe que se eu estou com esse olhar de escassez, ou se eu sinto que faltou algo, porque a minha mãe teve síndrome do pânico, eu era criança, eu sinto que faltou carinho, eu ainda tô com um olhar de escassez, eu dou um jeito de sabotar minha vida para ver se minha mãe me vê. Até porque nessa dinâmica, eu pego o lugar da minha mãe, assumo o lugar de mãe dela, eu saio do meu lugar, é onde vem exaustão, onde parece que não tem energia. Porque se você não tá no seu lugar, fica tudo mais pesado. E você não tá lá na cadeirinha que tá com o seu nome, o dinheiro passa, a prosperidade, a realização na carreira passa. E aí você muda de trabalho, muda de casa. Tem várias pessoas que eu já atendi, que mudaram inclusive de país e o problema foi junto. Porque não é o externo que vai resolver. Quando a gente vai buscando sempre no externo, é porque dentro tem alguma escassez que eu preciso cuidar. Percebe como a gente olhar para o dinheiro, olhar para a prosperidade, para a escassez, é muito mais profundo do que a gente imagina? E a partir do momento que você começa a ter esse olhar, você pode começar a olhar para a vida e para os desafios que muitas vezes existem e falar assim, que lição que eu preciso aprender com isso? E tomar um cuidado, porque eu sei que tem muitas pessoas, principalmente que vem maratonando conhecimento, que tem gente que se afoga no mundo do desenvolvimento humano, começa a se cobrar excessivamente também, de caiu uma folha da árvore, por que caiu essa folha na minha cabeça? O que eu preciso olhar? Não é assim. Se está se repetindo os padrões, é óbvio que precisa olhar, que precisa trabalhar, e é importante ter acompanhamento, direcionamento, a gente faz isso dentro da mentoria. Só que precisa ter um cuidado também, que você precisa viver. Se conectar com a vida. Lembra da cartinha? Agora eu sigo em direção ao futuro. Se hoje você não está plantando as sementinhas, não tem para onde seguir. E o que é o plantar as sementinhas? É ser próspera de dentro para fora. É olhar para as suas dores e entender que a hora que você cuida delas, elas se transformam em talentos dentro das nossas maiores dores e dentro da maior dor da nossa família, do nosso sistema familiar, é onde estão nossos maiores tesouros e nossos maiores talentos. Se, por exemplo, e acontece com grande parte das mulheres e das gerações de mulheres, se dentro do seu sistema as mulheres não puderam ter escolhas, não puderam ter voz, não puderam prosperar, hoje você pode. Dentro do meu sistema, tiveram mulheres que, só pelo simples fato de serem mulheres, muitas vezes não puderam ter voz. Hoje, isso é meu talento. É minha missão, na verdade, de direcionar. Por isso que a Leveza é um grupo só de mulheres. No individual, na constelação, atende os homens também, mas a Leveza é um grupo só de mulheres, porque, inclusive, a gente trabalha essas feridas do feminino. E através desse grupo que eu criei com tanto amor,
Eu ajudo cada vez mais mulheres a terem voz, a parar de viver batalhas, a olhar para a batalha interna para que pare de lutar batalhas externas que não precisam. Isso é transformar dor em talento. Isso é honrar a vida que nós recebemos. Isso é prosperidade. Isso é se conectar com a abundância. Ou eu podia... Qual seria o olhar de escassez, Su? Ai, coitada da minha bisa, só porque ela era mulher, ela não pôde estudar. Ai, coitada da minha avó, passou por tanta coisa. Nossa, e minha outra avó então? Trabalhava que nem não sei o que, não pôde nem criar os filhos. Na verdade, ela não sabia nem como que um nenê nascia, porque era mulher e ninguém contava pra ela. Eu podia escolher ter esse olhar, mas eu escolho olhar para as mulheres da minha família de caramba, cada mulher forte. Elas passaram por um monte de coisa que eu não daria conta, mas graças a elas eu posso ter escolhas. Graças a elas para mim pode ser mais leve. E graças a elas e a tudo que eu herdei e todas as feridas que eu também precisei trabalhar dentro de mim, porque ninguém vive num mar de rosas, ninguém é um alecrim dourado que nunca aconteceu nada na vida, ninguém é um alecrim dourado que a família é perfeita. Teve uma vez uma pessoa me perguntou: isso como que eu faço para ter uma relação perfeita com a minha mãe? Eu falei, isso não existe. Eu não tenho uma relação perfeita com a minha mãe, eu tenho uma relação real e saudável, é diferente. Isso quer dizer que em alguns momentos a gente não tem conflitos? Não, acontece. Só que hoje, eu no meu lugar, entendendo que eu não preciso ser perfeita porque eu me cobrava para ser perfeita, e entendendo a força dessas mulheres, eu posso escolher fazer diferente. E inclusive a mentoria, o método que eu criei, chama leveza, e leveza com S, já vou explicar por quê. Justamente porque para as mulheres da minha família e para mim sempre foi com muito esforço. Eu aprendi pela dor. Eu aprendi adoecendo. Adoecendo em muitos momentos financeiramente, aquele padrão de opa, consegui, opa, aconteceu imprevisto. Adoecendo fisicamente, porque era o único momento que eu me permitia ser cuidada, porque lembra? Inverti papel com a minha mãe, precisei aprender a ser forte, pedir ajuda, eu nem cogitava. Só que tudo isso hoje é prosperidade, é abundância para mim. Através de tudo isso, eu descobri a minha missão. Através de tudo isso, eu vou direcionar mais um grupo agora que a gente vai começar de mulheres dentro da mentoria. Através desse olhar, desse novo olhar para a vida, desse novo olhar para a sua história, de você se dar permissão de ser feliz e de ser próspera. Porque senão não adianta ter 500 mil estratégias. E claro, precisa se comprometer, precisa entrar em ação, é natural ter friozinho na barriga, é normal. Só que se não olha para essa criança e para essas dores, a sua criança, as suas feridas, as suas lealdades familiares, que é essa repetição de padrões de dor, seja desde escolha de carreira até as relações, se você não olha, essas feridas tomam conta da sua vida. E mesmo que racionalmente você queira olhar para a prosperidade, emocionalmente você está olhando para a escassez. E o que eu quero te trazer, meu objetivo com essa live é não se acostume com o caos. Não é porque o caos, a correria, a dor, os sacrifícios, a insegurança, a culpa é algo que é natural na sua vida, que você carrega faz anos, a necessidade de agradar todo mundo, o medo do que vão pensar. O querer salvar, às vezes, seus pais, ou ficar lidando com esse vazio, não é porque você está acostumada que isso é o melhor para sua vida. A mudança, ela exige desconforto. Só que na vida a gente precisa escolher entre o desconforto de continuar no mesmo lugar carregando uma tonelada que às vezes nem é sua, ou o desconforto de mudar. E uma frase que eu sempre venho repetindo aqui é: não aceite menos do que você merece. Se você está aceitando, e quando eu falo aceitar, não é sobre reclamar. Porque quem reclama é criança. O adulto pensa: como eu resolvo? O que eu faço?
É sobre falar, eu quero mais, eu mereço mais, deixa eu fazer mais por mim. Então pare de aceitar menos que você merece. Viver no esforço, nos sacrifícios, você tá dizendo pra você, eu mereço um pouquinho, eu preciso sangrar para receber um pouco. Isso também é olhar para a escassez. E eu vejo o brilho de cada pessoa, eu vejo o brilho de cada mulher. E eu sei que muitas de nós, para não falar todas, vivemos várias situações que foram trazendo feridas, que em muitos momentos a gente se desconectou do nosso sentir, porque se eu sentir eu posso me machucar, e aí vai conectando a gente com a escassez. Que vivemos um monte de histórias que nos machucaram. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço uma mulher que não seja forte. Só que não é forte no sentido que você aprendeu de ser guerreira, de viver batalhas. É forte no sentido de impulso para a vida, de fazer acontecer, de quando pega para fazer algo, vai lá e faz muito bem feito. Porque a gente aprendeu a fazer isso, inclusive de salto alto, menstruada, passando por um monte de coisa. Só que não precisa mais ser batalhas. A gente vai fazer um movimento, um exercício aqui para soltar, porque vai falando tudo isso, vai tensionando, né? Eu sei que vocês estão, consigo me conectar com vocês. Eu consigo me conectar com o campo, com a informação de vocês. Estou sentindo aqui tudo tenso. Eu sei que vai tensionando tudo de falar tudo isso, a gente já vai distensionar. Mas antes, eu quero trazer aqui para você um convite, se fizer sentido para você. Pode ser que você já tenha visto ou não. Como eu comentei, a gente vai começar agora no dia 17, a próxima turma da nossa mentoria Leveza. É uma mentoria sistêmica em grupo, é um grupo específico de mulheres, onde a gente vai trabalhar inclusive esse olhar para o dinheiro, sair do olhar para a escassez, olhar para a prosperidade. A gente vai trabalhar os medos, a relação com os pais, o olhar para a carreira. O grande objetivo da mentoria Leveza é justamente trazer mais leveza, mais realização, resultados e confiança para a sua vida, mas sem esse olhar de sacrifícios. A gente faz dentro da Leveza, não é um curso, é uma jornada realmente de transformação, é olhar para dentro, para o que está faltando, para o que está ferido, para os medos, para o que está fazendo você sabotar a sua vida, chegar perto de alcançar e não conseguir, porque não é o racional, é inconsciente, é olhar para isso, para que a partir daí sim você possa de verdade se conectar com a sua vida, olhar para o dinheiro, olhar para a carreira, olhar para os seus resultados de uma forma que sim haja comprometimento, mas que você não precise sangrar. É a forma de dar voz a você, mas dar voz a você não na caixinha que você aprendeu a ficar de acordo com o que te falaram ou para agradar os outros, mas dar voz a você na sua essência, na sua alma. Porque só quando você está na sua essência, no seu lugar, é que as coisas realmente fluem sem tantas batalhas. Se você quiser mais informações, você pode enviar Leveza aqui nos comentários ou finalizando a live mandar por direct, que eu te passo todos os detalhes, o cronograma, tudo certinho. Por não se tratar de um curso, não é um link que você vai lá entrar e comprar. É um processo de transformação que exige que você esteja realmente comprometida, que você esteja pronta. Então você vai preencher um formulário de aplicação com algumas perguntas bem rápidas. Eu tô lendo todos os formulários e vou entrar em contato com você para depois a gente dar continuidade nesse processo, tá? É realmente uma jornada de transformação para a gente olhar para essa pirâmide. Sistema familiar, mentalidade e depois a gente olha para a estratégia, para a vida, para planejamento, sem inverter essa ordem, senão não tem consistência. Sem base, nada se sustenta e você continua sabotando, inclusive o seu financeiro, sua saúde, suas relações, continua com escassez em alguma ou em todas as áreas da sua vida, tá? Então, é só enviar Leveza aqui ou depois enviar Leveza por direct. E agora a gente vai fazer um movimento para a gente olhar para essa questão da escassez e da prosperidade, inclusive para você relaxar. O movimento de hoje vai ser diferente, geralmente eu peço para fechar os olhos, para visualizar. Hoje a gente vai fazer um movimento de soltar, porque a gente foi falando e é uma questão muito interessante,
Porque racionalmente a gente olha o dinheiro, a prosperidade, aí eu quero. Só que geralmente, quando eu faço lives com relação ao dinheiro, dentro da leveza a gente tem um encontro específico que trabalha essa relação com o dinheiro, esses padrões que estão registrados aí dentro de você para que você possa soltar. E geralmente, quando a gente fala sobre dinheiro, a hora que eu me conecto com vocês, eu sinto só tensão. Percebe como você aprendeu, você tem registrado aí dentro de você que o dinheiro é pesado, que é tenso, que você precisa ficar alerta? E aí precisa trabalhar tudo isso para poder soltar. Então a gente vai fazer esse movimento de soltar. O primeiro ponto a gente vai soltar fisicamente. Então você vai fazer... E pode soltar fazendo barulho. Pegue seus ombros, ergue seus ombros como se pudesse alcançar as orelhas. E na hora de soltar, você vai soltar com tudo e fazendo barulho. Principalmente para quem aprendeu a engolir o choro. Não dá trabalho, não fazer barulho, isso é libertador, tá? Então vamos lá. Solta, solta essa tensão. De novo. Perfeito. E agora, eu quero que você pense em 3 coisas legais que você já conseguiu conquistar e que o dinheiro foi o meio para você conquistar. Seja a sua casa, seja uma viagem, seja uma roupa que você queria muito, um curso que você queria muito, algo que você queria muito. Ou, nossa, isso para mim é importante porque eu posso fazer uma massagem, porque eu vou no salão. 3 coisas legais que o dinheiro traz para sua vida. Pensa e vai se conectando com o dinheiro, com esse olhar positivo, com esse olhar de prosperidade. Ai, o dinheiro já me trouxe aquela viagem. Nossa, eu sonhava muito. O dinheiro me traz a experiência de poder ir pra praia, pisar na areia, ouvir o barulho do mar, sentir aquele cheirinho. O que o dinheiro traz de positivo para você? Vai pensando. E se quiser, vai falando em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, a gente vai aprendendo a soltar também. E eu quero que você escolha um ponto fixo aí da sua casa para você olhar, ou de onde você tá para você olhar, como se o dinheiro estivesse bem aí na sua frente. Escolhe um ponto para você olhar para o dinheiro. Uma janela, uma porta, uma quina, um ponto para você olhar. E você vai dizer assim pro dinheiro: agora eu te vejo. A partir de agora, eu começo a ter um novo olhar para você. A partir de agora, você é bem-vindo na minha vida. Agora o dinheiro já pode ficar. E vai percebendo como fica o seu corpo, como ficam as emoções, como você fica ao falar isso, ao olhar para o dinheiro. E ao entender que ele pode te trazer muitas coisas boas e que ele não é somente a construção de tudo que você aprendeu de ruim sobre ele, que ele está muito além. Tão além que está muito relacionado, como eu falei, inclusive, a sua forma de olhar para sua própria mãe. Quero dizer que foi uma honra estar aqui novamente com vocês. Amanhã, 1h30, a gente tem live para falar sobre merecimento, que está relacionado também com dinheiro e posicionamento. Para quem quiser dar esse passo, que a gente vai encerrar as inscrições em breve, eu sei que geralmente você aprendeu a te deixar em último plano, então aproveita, garante sua vaga para participar da nossa mentoria. Finalizando aqui, manda a leveza por direct, que eu te passo todas as informações. Não deixe para amanhã olhar para você, custa caro demais continuar olhando para esse olhar de escassez. E quando eu falo caro demais, não é só financeiramente, é emocionalmente, é nas suas relações, é fisicamente, é na sua carreira. Custa caro demais continuar se deixando para amanhã. E eu tenho certeza que você já está sentindo os pesos aí na sua vida, tá? Então é só enviar a leveza por direct. Como equilíbrio de troca, que eu sempre trago aqui para vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no feed por enquanto. Depois que a gente começar a nossa mentoria em grupo, quem tá na mentoria tem acesso a uma plataforma que, além dos nossos encontros ao vivo, que depois ficam gravados, tem vários bônus, inclusive o workshop Conexão Dinheiro e Vida, Conexão Mãe e Sucesso, tem vários conteúdos lá.
Então, por enquanto vai ficar gravado como equilíbrio de troca desse conteúdo que você recebeu aqui de graça. Estando disponível no feed, lembra de curtir, deixa seu comentário, coloca no comentário um coração e fazendo sentido para você, encaminha para mais pessoas. Dinheiro é energia de vida e quanto mais a gente falar, quebrar essas crenças, quebrar esses padrões, quebrar essa sua conexão com esses vazios, com essa escassez, mais vida você vai estar transbordando para as outras pessoas e mais conexão com o dinheiro você vai ter. A Paula, que live, parabéns, isso foi top. Fico feliz que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você. É isso. Para quem quiser entrar para o nosso grupo, o grupo é especial demais, porque uma vai ajudando a outra. Quando todo mundo tá ali no mesmo barco, a hora que uma sobe, as outras vão subindo também, vão compartilhando conquistas e também suas dores e vão se ajudando. É lindo ver esse grupo de mulheres comprometidas em escrever uma nova história. E a gente está em uma virada de semestre, nada mais simbólico do que finalizar um semestre e começar outro dentro de um grupo de pessoas que querem realmente prosperar. E a prosperidade começa de dentro para fora. Um lindo fim de semana para você. A gente se vê amanhã 1h30 na nossa live e espero te ver dentro da nossa mentoria Leveza. Tchau, tchau!